Fala galera, tudo bem? Hoje nós temos aqui uma convidada, a Gisele Akiyoshi. Falei certo? Falou certinho. Falei certinho, que ela é uma coach, é uma mentora estratégica e a gente vai falar sobre negócio aqui no podcast Landim. Então, já que a gente está começando esse podcast, essa edição especial para a gente falar sobre esses assuntos, eu queria aqui dar as boas-vindas para você. Muito obrigado por estar participando aqui do podcast Landim. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade, a casa é sua. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o público, falasse um pouquinho quem é a Gisele. Bom, primeiramente gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, né? Eu que agradeço. Já conheço um pouquinho das histórias do seu podcast, são muito bons. Obrigado. Tem um conteúdo bem relevante, acho que a gente consegue aprender bastante. Legal. E já virei fã. Obrigado, eu também tô vendo seu fã lá, já tô seguindo lá e vendo um monte de coisa bacana que você coloca. Legal, obrigada. E hoje eu tenho uma empresa de consultoria. Sim. Hoje nós atendemos Brasil e América Latina. Sim. Né? E temos no nosso portfólio 48 clientes, né? Além de produtos online e também produtos estratégicos, né? De mentoria direta para o empresário e também consultoria. O nosso foco principal é salvar a vida do empresário. Sim. Isso é muito importante, porque muita gente faz muita coisa errada ainda, né? Então a ideia, foco é salvar a vida do empresário, é trazer mais dinheiro para ele, né? E trazer uma vida de qualidade para ele. É o que todo empresário sonha, né? De verdade. E muitas vezes a gente não consegue, né? Porque ou a gente perde a vida ou a gente perde a empresa, é um pouco complicado. Mas como que surgiu essa ideia? Como que a Gisele se tornou essa coach, se tornou essa mentora? Como é que foi esse processo? Me conta, como que começou até você chegar aqui em Belo Horizonte? Você não é mineira, né? Você é? Eu sou do Paraná, Você é paranaense? Isso. Que legal. Mas eu tô aqui desde 2010. Ah, então já tá nacionalizado. Já fala uai, porta, agarrada. Já como queijo tranquilo, já né? come. O café não pode faltar. Eu tô aqui desde 2010, vim aqui a trabalho, né? Porque eu sempre fui muito focado em trabalho. Então, quando surgiam oportunidades de crescimento, eu sempre tinha muito anseio por aprender mais e crescer profissionalmente. Legal. Então, eu sempre já estive em vários lugares, né? Já morei no Paraguai, já morei no Mato Grosso, em São Paulo, porque a ideia era crescer e aprender. Então, eu vim parar em Minas Gerais e sempre trabalhei dentro de indústrias. Né? E toda a vida eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis aprender toda a estrutura, toda a gestão e sempre estive nessa parte estratégica, na parte de gestão, sempre direcionada dentro dessas indústrias. E aí eu ficava curiosa e tinha certas coisas que eu via que eu falava assim, gente, se eu fosse dono, eu não faria assim, porque o caminho é muito mais leve por aqui. E aí eu começava a entender. E algumas coisas que eu via, eu falava, se eu fosse dona, eu jamais trataria as pessoas assim. Se eu fosse dona, eu jamais faria isso. Né? E certas coisas que me assustavam, então assim, eu aprendi tanto o que eu deveria fazer, como aquilo que eu não deveria fazer. Né? E dentro disso fui construindo esse histórico e o ano passado eu quase morri. Sério? Eu tive um burnout ali, o meu médico falou assim, sabia que você quase infartou? Eu falei, que legal, e aí agora, né? Então a gente converteu o burnout ali, o infarto em burnout, né? E aí a gente veio fazendo o trabalho de recuperação, eu falei, peraí, para tudo. A ideia era crescer profissionalmente no mundo corporativo. Eu falei, vou voltar atrás, vou parar tudo. Aí eu falei, já sei, vou abrir minha consultoria. Já que eu resolvo problemas e faço um empresário ganhar muito dinheiro por vez, eu posso fazer vários ganhar dinheiro e cuidar da minha saúde. Aí, no outro dia, eu já tinha saído da empresa e já tinha aberto minha consultoria ali para começar a estruturar. E hoje você está atendendo quantas empresas simultaneamente? Hoje a gente está com 48 clientes. 48 clientes. 48 de um ano para cá. De um ano para cá. Caramba, muito legal. E você estava me falando, você começou com a indústria alimentícia. Isso. E aí é um pouco complexo, né? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Porque são várias camadas, vários detalhes. E aí saindo dela hoje, você ainda tem a indústria alimentícia, mas já tem outros tipos de segmento também que você está atendendo. Isso. Atendo também outros segmentos, porque toda empresa, ela é muito similar. Porque tudo tem uma entrada, uma saída e um processo. Sim. Né? E o empresário precisa de socorro solitário. Então, a gente está ali para ajudar. Então, é através dessas ferramentas de gestão que a gente foi desenhando, que eu fui desenhando durante a minha carreira e durante todo o meu estudo, né, de faculdade, pós, especialização, e eu sei o que deu certo e o que não deu certo. Então, ajuda muito o empresário a ir com tranquilidade e cortar caminho. Porque
porque às vezes a gente tentar sozinho, Não, é um acerto e erro o tempo inteiro, né? a gente perde dinheiro, perde saúde e perde sanidade mental, né? Sanidade mental, é. Exatamente. Você disse que trabalha na América Latina, você disse que trabalhou fora do Brasil, como que foi isso? Na verdade, eu morei no Paraguai, né? Sim. Trabalhava em um frigorífico lá. Eu fui convidada para fazer viabilidade de mercado. Eu já tinha trabalhado para esse grupo, inicialmente foi meu primeiro frigorífico, né? Que quando eu assustei, entrei e vi aquele monte de boi pendurado, né? Aquela coisa Nossa. estranha. E eu me apaixonei por tudo aquilo, né? Então, eu me especializei muito na parte financeira também. E aí foi onde eles me convidaram, porque eu conhecia de processo, conhecia da parte financeira, a fazer essa viabilidade de mercado para eles. Porque eles exportam e eles são muito grandes. Então, assim, qualquer erro pequeno pode ser fatal para o negócio, né? Então, precisava se reestruturar essa parte, a parte de custos. Então, foi onde eu acabei indo para lá. E você ficou quanto tempo lá no Paraná? Ó, no Paraguai? Eu fiquei quase um ano. Quase um ano no Quase Paraguai. um ano. Aí eu desisti de ficar lá. Eu descobri uma coisa na vida: não há dinheiro que pague nossa felicidade, nossa saúde. Sério? É um bom lugar, é um lugar É porque, porque a bacana. gente tem uma visão do Paraguai da área ali da bagunça, né? Mas todos os relatos que eu tenho do Paraguai mesmo são que é uma área boa, que o Paraguai, inclusive, é um país mais justo, imposto é 10%, acabou, morreu ali, as pessoas têm uma qualidade de vida excelente, até melhor do que na maioria dos lugares do Brasil e tudo, mas... Porque a parte básica, quando a gente volta lá na pirâmide de Maslow, né? Sim. A gente pega o básico, peca um pouco nisso. A teoria, a pirâmide das necessidades. Ali. As necessidades básicas peca. Eu tinha dificuldade para conseguir fazer compra no supermercado. Então, eu andava 200 quilômetros, eu morava 200 quilômetros para dentro da aduana, né? Então eu tinha que vir a cada 15 dias para fazer compra no supermercado. Caramba! Questão de medicina, muito complexo, não tinha na cidade. O esgoto era A céu aberto? a céu aberto, né? Tinha muita... Qual cidade você morava? Né? Eu morava em Concepción. Em Concepción. Do lado do Chaco ali. Sim. Então, não era duas ruas asfaltadas e tal. Eu não tenho muita frescura, só que quando a gente básico também. quando a gente pensa em segurança da nossa saúde, aí a gente tem que colocar na balança, Não, né? com certeza. E saindo de lá, você voltou e veio parar em Belo Horizonte como? Depois dessa experiência aí que eu evolui muito como ser humano também, um frigorífico aqui me convidou, enquanto eu estava lá, para vir para cá para poder fazer a gestão para eles, né? Mas no Brasil ou em Minas Gerais? Aqui em Minas mesmo. Aqui em Minas. Aqui em Belo Horizonte. Para eu poder resolver alguns problemas, né, de segurança dos alimentos, alguns problemas em relação à qualidade também, né, e registros e tudo mais. Então, eu acabei vindo para cá, que eu falei, acho que essa oportunidade de voltar para o Brasil, acho que esse é o momento. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Como que é seu trabalho? Explica para o pessoal, como que é o trabalho de uma mentora estratégica? O que você faz, basicamente, dentro de uma empresa? E se alguém se interessar, claro, em contratar, como é que funciona isso quando a gente vai contratar um profissional estratégico assim? A nossa metodologia é um pouquinho diferente das outras consultorias. Por quê? Eu trabalho sobre a dor do cliente. Não adianta eu ir com um desenho já metrificado de Rafa, você precisa disso aqui na sua empresa, que é isso que vai resolver seu problema. Uma coisa encaixotada. Sendo que não é essa a sua realidade. Por mais que os processos sejam similares de uma empresa para outra, cada um tem a sua realidade, Sim. a sua dor e cada dono tem a sua personalidade. Então, envolve problemas, inclusive, às vezes, pessoais, né, que a gente precisa ali redesenhar certas coisas. Então, eu fui para a área, eu sou uma engenheira que foi para a área da psicanálise, porque eu estou me desenvolvendo nisso agora, né? Porque a maior parte do meu trabalho é emocional. 80% do meu trabalho É engraçado, emocional. né? Eu ia falar com o meu também, que tem hora que eu tô virando psicólogo e eu não tô sabendo. É exatamente isso. Não é? Porque a gente, na verdade, todos os processos tá ali, mas é tudo relacional, né?
É muito relacional. É muito interessante você falar isso. Exatamente. A gente acaba virando terapeuta, né? Terapeuta, né? Tem hora que algum cliente liga para mim de, eu quero falar com você, você está podendo falar? Eu atendo, né? E aí a gente começa uma conversa e aí ele começa a desabafar e eu começo a tentar desenhar e direcionar ele para algum ponto. Só que eu percebo que ele tá só desabafando. E aí eu deixo falar. Aí fala uns 15 minutos ali e falo, tá, e aí, qual que é o raciocínio do negócio? E aonde você quer chegar com isso? Para poder alinhar a cabecinha da pessoa, né, ali, para ele aprender a raciocinar sobre os pontos também. Não, só queria desabafar. Eu falo, não, então tá bom, então tá bem É. agora, né? Então tá. E a gente vai evoluindo, né? Porque o mundo dos negócios, a gente não pode perder um minuto sequer do dia, né? Porque O dia é pequeno pra gente, né? exato. O dia é pequeno para a gente precisa dividir entre vida pessoal e vida profissional, porque senão a gente está trabalhando para morrer, né? Tem isso, trabalhando pra morrer. Porque a gente não vai desfrutar o dinheiro que a gente está ganhando agora. Talvez não vai desfrutar, né? Não, você vai desfrutar, às vezes, indo em médico, tentando recuperar a sua saúde que você perdeu lá atrás, né? Então, às vezes, é importante a gente colocar o pé no chão, né, de certas coisas em certos momentos para o próprio empresário. Então, às vezes, a gente faz um trabalho, inclusive, dele conseguir visualizar que ele tendo qualidade de vida do lado de fora, ele consegue melhorar a performance dele lá dentro da empresa, que é um dos pontos que a gente consegue quebrar a donodependência, que é aquele genial empresário centralizador. Sempre fiz assim e sempre deu certo, porque eu comecei, esse negócio é meu, né? Então, eu preciso aprovar até a compra de um clipe, senão a coisa não funciona. E isso acaba sendo um problema, né? Então, a gente consegue desmistificar isso e resolver muito da vida dele. E na verdade é uma quebra, né? Porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho isso, né? Eu também já passei por esse processo antes, até soltar mais coisas. É um processo de desapego, a gente ainda é muito apegado, né? Mas é muito legal essa parte que você fala que é meio. Não é só o processo, é mais o pessoal que você precisa resolver, né? Da pessoa. Exato. E qual que é a importância para a empresa ter um planejamento estratégico e fazer esse planejamento estratégico? Conta aí para o pessoal. Bom, planejamento estratégico é essencial, assim como o plano de negócio. Sim. Por quê? Quando você abre uma empresa, você quer realizar seu sonho, né? Que nem quando você abriu sua empresa, você tinha um sonho e você tinha uma meta de onde você queria chegar, mas você não sabia como chegar Como chegar? e nem qual era o caminho mais seguro. Então, a maioria das pequenas empresas no Brasil, elas começam dessa forma. Elas começam a se desenvolver, elas começam a crescer, só que de uma forma meio na tentativa e erro, e na sorte e no sofrimento, né? Porque ela conhece do negócio dela, mas ela não sabe qual é o caminho mais assertivo e melhor para ela obter o resultado mais rápido. Às vezes ela vai pelo caminho que é cheio de pedras, sendo que ela poderia ter ido pelo caminho asfaltado, né? Então, a gente vai crescendo assim quando a gente tem uma empresa pequena, que a gente inicia, né, nosso negócio. Então, quando você vai iniciar seu negócio, a primeira coisa e a coisa mais importante é você realmente desenhar seu plano de negócio e fazer seu planejamento estratégico. O que é o plano de negócio? É como se você estivesse numa escada e você precisasse chegar até o décimo degrau. Você não vai pular do primeiro para o 10º. Primeiro, porque você não consegue, e segundo, porque é inseguro, né? Então, você indo de degrau por degrau, você sobe de forma sólida, de forma segura, né? A mesma coisa é o crescimento da empresa. Por isso, o plano de negócio ele vem para poder desenhar isso, para ser sustentável esse caminho e você saber e entender qual o caminho que você quer seguir e tem que seguir para chegar lá nesse sonho, né? Porque quando a gente vai na tentativa e erro do vou tentar, isso acho que dá certo, e aí vai dia após dia, a gente acaba caindo no limbo de rotina, a gente acaba caindo no limbo de não ter o resultado melhor que a gente esperava, né? E aí são noites de sono perdida, né? E além disso, o planejamento estratégico, né, que é o que você de fato me perguntou, ele tem que vir aliado a isso, que aí é onde a gente define nossas metas, né? A gente precisa definir nossas metas pelo menos anualmente ou a cada, assim, anual e
para 5 anos, para a gente poder estruturar esse caminho e a gente criar indicadores para poder medir os nossos resultados, para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo, se esse caminho que a gente tinha desenhado é o mais coerente ou não, e aí a gente desenhar tudo o que precisa, entender quais são as nossas forças, quais são nossas fraquezas, né? Para a gente poder saber o que a gente precisa melhorar e evoluir e o que a gente tem à frente do concorrente, à frente ali no mercado, para poder alavancar nosso crescimento. Não, muito bacana. Esse eu acho que é o grande problema do brasileiro, que a maior parte de nós brasileiros montamos os negócios e vamos no peito e na raça, né? Pega um dinheiro lá de acerto de empresa, não sei o que, você é empreendedor e acaba errando ali até acertar, até chegar em cada ponto, vai gastando muito tempo, muita saúde mental, muito dinheiro e por aí vai, né? Exato. E é isso que é legal do planejamento estratégico. Quando você fala em metas e objetivos aí, eu sou um cara que sempre trabalhou muito com metas. Eu tenho metas bem altas e audaciosas, né? Como abrir 1000 lojas da Minas Law, que a gente está abrindo agora em vários lugares. E quando a gente coloca metas, não coloca metas, a gente não sabe para onde vai. Eu sempre falo isso com o pessoal, né? É o mantra do Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando eu não tinha as metas, quando eu não tinha objetivo, simplesmente estava bom. Opa, tô crescendo, tô aquilo. Mas quando você tem um norte, você tem um planejamento. Tá, mas como que eu vou fazer? Igual, por exemplo, o que nós vamos fazer para chegar na minha loja? Eu sei o que nós vamos fazer tempo a tempo para chegar lá, né? Isso. Mas até ter essa mentalidade foram anos também, Gisele. A gente passa por um caminho de sofrimento, né? Quando a gente não tem metas e um plano, um planejamento estratégico, né? A gente realmente desenhar o que a gente precisa fazer, a gente fica mais ou menos igual Forrest Gump, né? Que saiu correndo e nunca mais parou. Nunca e mais parou. Correu porque você está correndo? Porque eu quero. Porque eu quero. Né? Então, assim, ele não tinha nenhuma meta de onde ele queria chegar de fato. E a mesma coisa acontece, né, com a empresa. Né? Se a gente não souber onde a gente quer chegar, a gente pode chegar a caminhos que não eram aqueles que a gente esperava. Exatamente. Bom, vou interromper um pouquinho, só porque eu queria te dar um pequeno mimo aqui. É uma caneca do podcast do Landim. Nossa, que linda! Muito obrigado pela presença. Vou pedir para minha equipe aqui para abastecer com água aí pra gente. Bom, já estamos agora com abastecidos aqui. Obrigado, equipe. Vamos lá, Zélio. Queria te perguntar uma coisa. A gente estava falando sobre essas questões relacionais e tal, e a gente estava falando sobre a vida das empresas. E aí a gente estava até conversando nos bastidores aqui, a maior parte das empresas ela tem um problema sério de quebrar com 5 anos. Eu sempre trago esse dado do Sebrae também, mas você estava me falando algumas coisas aqui. Conta pro pessoal aí sobre esses problemas que acontecem, que eu também fiquei meio de cara aí. É isso que quando a gente levanta, né, um número de empresas que fecham as portas, 68% delas, quando a gente faz uma análise de causa real do porquê elas fecharam as portas, quando a gente chega lá na raiz do problema, é que o problema foi falha na comunicação. Então, imagina, de 100% ali, 68%, é mais da metade de empresas que fecham, na verdade, por falha de comunicação. Às vezes, a falha de comunicação por questão de ego que não quis ouvir, às vezes, falha de comunicação porque uma pessoa deixou de falar algo importante, né? Ou repassar uma informação de algum problema crítico Caramba. que acabou dando algum problema muito maior, né? Virando uma bola de neve. Então, quando você faz a análise de causa, é a perguntinha dos aquele trabalhinho dos 5 porquês, né? Então, por que fechou? Porque faltou dinheiro. Por que faltou dinheiro, né? Então, quando a gente chega lá na raiz do problema, porque o João não avisava que tinha que pagar as contas em dia. Um exemplo esdrúxulo nada a ver, né? Mas mais ou menos isso. Caramba, muito, muito louco, né? Você pensar que uma empresa pode quebrar simplesmente porque as pessoas não conversam, né? E essa é uma dica interessante que acho que todo empresário deveria fazer, que é fazer a análise de causa sobre os problemas que acontecem no dia a dia, né? Que é a análise dos 5 porquês, o teste dos 5 porquês, que aí você consegue identificar a raiz do seu problema. Porque às vezes a gente, na velocidade que a gente anda, a gente acha que a gente conhece de fato a fundo o nosso negócio. Só que a gente não conhece o que acontece nos bastidores todos os dias, em todos os lugares da nossa empresa. Então, quando a gente faz a análise de causa real, aí a gente resolve o problema de uma forma que ele não vai
acontecer de novo. Isso aí você consegue fazer na consultoria também. Isso, esse problema esse tipo de trabalho a gente faz na consultoria e, assim, eu falo que a minha consultoria é um formato de, além de eu atingir a sua dor de forma bem objetiva, que não adianta eu querer encher linguiça. Eu quero resolver seu problema e eu quero me livrar de você. Por que eu quero me livrar de você? Não é porque eu não gosto de você. Na verdade, eu quero me livrar do empresário, do cliente, porque eu quero ter certeza que ele evoluiu, que ele melhorou. E resolver o problema dele. Porque é por isso que eu tô lá. Não adianta eu criar dependência. Tem muitos consultores, às vezes, que Cria criam dependência. dependência. Eu acho isso, é até errado eu falar isso, mas eu acho isso antiético, não é meu formato. Né? E eu gosto de resolver o problema. Se você quer continuar comigo, mas então que sejam outros trabalhos, né? A gente trabalha a evolução, trabalha o crescimento, coisa que eu já estou fazendo em alguns dos clientes que começaram lá atrás, né? Para poder crescer e evoluir. Mas a gente trabalha sempre com ferramentas. E não sei se até várias pessoas me dão, né, esse feedback. Inclusive hoje eu escutei do Paiva ali, que você usa uma linguagem que dá para entender. Mas é porque eu quero que todos entendam o que eu estou falando. Não adianta eu vir aqui e ficar falando coisas técnicas. Ah, não, você pega um diagrama de Ishikawa, você vai olhar pra minha cara e falar, para que eu vou fazer com isso? Fazer com isso? Eu não quero papel, não quero que você resolva o meu problema. Então, quando eu falo de uma forma que a pessoa entende, inclusive tem um quadro agora, Gisele Sem Filtro, que daí parece que está entendendo mais ainda, que está legal. Eu adorei, porque é um cafezinho desse... É muito bom. Desce a borra, né? Desce a borra ali. Porque a galera, eu comecei a perceber que entende melhor nessa linguagem mais, vamos dizer, assertiva. Sim, que fala melhor. A gente tinha falado sobre perfil aqui, contratar com o perfil certo. Mas tá tão difícil contratar, ainda mais tem que escolher o perfil. Como é que a gente faz isso? Me explica. Porque tá começando a ficar difícil. A maioria das empresas, elas... É uma das principais dores da maioria das empresas, né? A contratação. Um dos caminhos que a gente segue para alguns nichos de negócio é, de fato, a automação em alguns processos. Nossa, Gisele, mas como é que eu vou automatizar meu processo? Por exemplo, você tem lá, você abre franquias, né, do seu Sim. negócio. Como que você vai automatizar isso? Você não consegue automatizar isso de uma forma completa, mas você consegue entender que alguns pontos você consegue aumentar a produtividade do seu negócio precisando de menos pessoas. Você consegue enxugar seu quadro. Não que você vai mandar pessoas embora, mas você vai reduzir a sua necessidade de ter essa contratação recorrente, essa rotatividade, que você vai conseguir ser mais assertivo. Então, como assim, Gisele? Tem alguns vídeos que eu até coloco lá, que é o fluxograma. Parece bobo. Ah, para que eu vou ficar desenhando caixinha no papel? Tem muito empresário que pensa isso. Mas quando a gente faz um desenho lógico do nosso negócio, a gente passa a entender todos os passos que precisam acontecer do começo até o fim. Então, primeira coisa, tenho que captar clientes. Como que eu capto clientes? Então, esse é o caminho. Preciso de tantas pessoas. Mas como eu faço isso hoje? Então, é fazer uma descrição detalhada de cada etapa do processo. Que aí você fala, nossa, agora aqui tem uma ferramenta de inteligência artificial que eu posso utilizar para fazer a captação de leads, e aí vai direcionar de uma forma mais rápida para o meu CRM. Eu posso cortar uma pessoa aqui e ela vai poder se transformar, às vezes, num comercial um pouco mais assertivo. E aí você começa a fazer esses filtros e aí você consegue reduzir. Então, esse é um ponto que a gente pode tomar como automação, né, como uma saída para a gente diminuir um pouco a necessidade. Agora, outro ponto é a gente realmente ser diferente. Aonde você geralmente gosta de estar? Aonde você se sente confortável, onde você é bem tratado e aonde você está sendo tratado de uma forma justa e sendo reconhecido. Então, primeira coisa, a gente precisa entender as necessidades dessas gerações. A gente que é de uma geração anterior, a gente não tem muita paciência, porque a gente está acostumado com pressão, está acostumado a trabalhar dia e noite, virar noite, ficar sem dormir. É muito normal. Só que as novas gerações, elas não estão acostumadas. Nem a trabalhar, ainda mais... Porque elas já nasceram... Essa última geração que está vindo agora, ela nasceu com a IA pronta ali, a IA na mão. Né? A anterior a ela... nasceu com o celular na mão, sabe muito mais tecnologia do que a gente, às vezes. Sim. Né? Então, assim,
a gente precisa passar a ter paciência, porque tem alguns nichos que a gente acaba dependendo dessa nova geração, que a gente não consegue contratar pessoas mais velhas. Né? Então, quando a gente depende, a gente precisa ter a paciência, primeira coisa, a gente precisa aceitar que é diferente, e a terceira coisa é a gente estruturar para atender, né, o que chama a atenção desse funcionário, o que chama a atenção dessa pessoa de outra geração que tem outro foco, outros objetivos, o que é diferente para ela e o que vai fazer com que ela seja produtiva. Né? Então, você começa a captar mais perfis assim, né? Eu sei que para chão de fábrica operacional é um pouco mais complexo isso, né? Quando a gente puxa isso, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Só que quando a gente pega nesse operacional, a gente consegue entender que tem algumas pessoas que despontam, que elas são mais produtivas, elas entregam com melhor qualidade, elas têm muito mais boa vontade. Não é 100%, às vezes a gente maximiza, né? A gente fala, não, ninguém quer trabalhar. Tem bastante gente que quer trabalhar. É tanto que eu faço recrutamento, então eu faço entrevistas, eu fui contratar por um determinado cargo de um cliente, e para uma vaga eu entrevistei 48 pessoas. Caramba! Mas por quê? Porque eu quero que seja assertivo. Não adianta eu querer poupar meu tempo e fazer um serviço ruim. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Na hora que a gente contrata, a gente precisa fazer uma captação de qualidade. Não adianta a gente desesperar. Você já está sem funcionário. Uma semana a mais, uma semana a menos sem funcionário, você não vai morrer. Agora, você vai perder dinheiro se você contratar errado. Vai perder dinheiro, vai perder tempo e vai perder muito resultado. Então, um dos principais pontos é trabalhar melhor seu RH. Então, o RH, ele tem que ter paciência. Não adianta ter preguiça de fazer entrevista. É chamar, tem hora que falta, a pessoa nem vai, nem dá satisfação. Pode acontecer, mas é o comprometimento da nova geração. Só que é até melhor essa pessoa ser expurgada antes da gente perder tempo fazendo até a entrevista, do que ela entrar na empresa. Então, a gente precisa fazer uma seleção e hoje eu entendo que para o melhor resultado é a gente captar um maior número de candidatos do que o que a gente fazia antigamente. Tá. Né? E além disso, é desenhar muito bem o perfil. O empresário entender qual é o perfil que ele realmente precisa para aquela determinada função, é sentar mesmo e descrever ali o que a pessoa precisa entender, porque às vezes a gente na correria, não, ela precisa saber mexer no computador, precisa saber vender. Nossa. Né? Então não adianta, isso aí não define perfil. Não. Né? Então, quando a gente desenha, a pessoa ela precisa ser comprometida, ela precisa ter um histórico de trabalho assim, ela precisa ter soft skills assim, ela precisa ter tido experiência de não sei quanto tempo, uma faculdade, sei lá o quê. Enfim, desenhar de forma bem detalhada para que o RH seja assertivo. Inclusive, passar o formato que você tem mais adesão em relação à parte de comportamental. Né? E a parte de como... Você quer uma pessoa mais agitada para esse cargo? Você quer uma pessoa mais focada, mais tranquila, que concentre melhor? Então, até isso é muito importante estar bem desenhado para fazer uma contratação de qualidade. Porque senão você se frustra, aí daqui um mês seu líder está falando assim, aquele funcionário não serve, tem que demitir. Não serve, muito ruim, muito ruim. Né? E aí você perdeu tempo, perdeu custo, perdeu dinheiro, e aí acaba que você tá ali só perdendo tempo, passando raiva. Quando a gente fala em contratação, se a gente falar em plano de carreira, você acha que hoje as pessoas estão preocupadas ainda com plano de carreira ou estão preocupadas basicamente em ter um emprego e depois procurar alguma outra coisa? Porque antigamente muitas pessoas entravam nas empresas querendo um plano de carreira, vou crescer, vou até tal, vou aposentar na empresa. Hoje em dia você não vê ninguém falando que quer aposentar na empresa. Aposentar na empresa não, mas elas querem crescer e de forma rápida. Sabe que eu ouvi um dia o Justus falando?
Ele falou assim, cara, eu tô impressionado como que essa geração tá problemática. Um rapaz chegou pra mim, lá na minha empresa, e falou pra mim, senhor Justo, queria agradecer a oportunidade, mas eu estou saindo fora. Eu tô pedindo demissão. Aí ele perguntou pra ele, mas por que você já tá saindo e tal? Ele falou, não, porque tem 4 meses que eu tô aqui, até hoje eu não tive uma oportunidade de crescimento. Então, caramba, cara, tu é estagiário, 4 meses e não teve uma oportunidade de crescimento? Eu não sei o que tá errado ainda, né? Eu acho que ele já devia ser o diretor, né? Mas tudo bem. Exato. Mas é o imediatismo, né? É o Hoje o imediatismo. celular na mão criou um imediatismo muito grande. Exato. Então, assim, é a gente se adaptar a criar estrutura para isso. O plano de carreira, ele não chama atenção em sua totalidade, mas ele chama atenção ainda. Porque profissionais bons, a gente não pode generalizar a cultura da geração. Porque tem ali pessoas que elas estão preocupadas com isso, elas querem crescer na empresa, elas querem algo seguro, elas querem o INSS, o FGTS, elas querem aquela carteira assinada. Então tem essa parte que sim. Então é importante ter, mas aí vem o outro ponto que é importante o que você falou. Como eles são extremamente ansiosos, né, a geração da tecnologia, a gente precisa criar estruturas para que ele tenha a percepção de que ele está assim avançando dentro da empresa. Não é como antigamente que a gente desenhava assim, beleza, você está entrando como auxiliar, depois você vai ser assistente, depois você vai ser analista. Na nossa época era assim. Agora, a gente pode criar coisas, ó. Você vai crescer aqui, ó. Você vai aprender isso daqui. Depois que você aprender isso, você pode crescer aprendendo essas outras áreas. Quando você aprender essas outras áreas, é desenhar de uma forma mais detalhada. O negócio para eles tem que ser mais didático nesse formato, porque eles sentem que estão avançando. Eles começam a ter essa percepção. Porque é uma geração carente. É uma geração que precisa. Se você não dá um bom dia, eles já acham que você você vai mandar ele embora. E assim por diante. Aí ele já fica frustrado porque você passou nervoso e não olhou para ele, né? Então, tem todas as situações. E um outro ponto é qualidade de vida. Eles se preocupam muito com qualidade de vida. É a geração TikToker, né? Eles adoram a internet e tal. E a gente tem que estabelecer qualidade de vida, né? Veio a pandemia ali que estragou um pouco ainda com esse tal de home office, Sim. né? Que aí agora tem algumas coisas híbridas, mas se a gente pensar, até o Google hoje está voltando, né? Com 100% presencial. Porque Então, não dá tanto efeito. Eu acho que o home office ele tem seu lugar, mas eu acho que não é todo também, não. exato, exato. Então, assim, é muito importante também a gente fazer uma estrutura para estabelecer qualidade de vida e entendimento. O funcionário não é aquele um que vai todo dia fazer 2 horas extras. Não é mais aquele funcionário que, se precisar, vai extrapolar até um pouquinho essas horas extras. A gente sabe que é comum e pode Sim. acontecer. Ou que se a gente precisar dele no final de semana, a gente ligar, ele não vai nem te atender. Então, é a gente criar a estrutura do outro lado para a gente conseguir absorver. Porque não tem para onde a gente correr como empresário. É. Que é a mão de obra que vem aí no mercado. É possível uma empresa estar crescendo, mas ela não está evoluindo? Muito comum. Muito comum, sério. Muito comum. Às vezes o empresário já quebrou há 6 meses e ele não percebeu. Caraca, que legal isso, sério? Pode acontecer. Porque ele cria uma ilusão na cabeça dele. Acho que tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque ele não acompanha o financeiro dele, ele tem medo do financeiro dele, ele não consegue fazer uma análise de fluxo de caixa e não consegue ter paciência, porque ele tem medo de olhar as contas que ele tem para pagar e ele tem medo de olhar o fechamento muitas das vezes. E aí ele cria uma ilusão de, não, tá tranquilo, a menina do financeiro tá lá resolvendo. Não, ela tá pagando, qualquer problema ela me fala. Né? Ah, não, vi aqui, vou olhar só o DRE. Ah, legal, o DRE aqui tá legal esse mês. Só que quando você percebe, nossa, depois de 6 meses você olha, caramba, mas o DRE tá ruim, agora meu resultado tá negativo. O que que tá acontecendo? Até você recuperar tudo isso e voltar lá atrás, você poderia ter agido lá atrás e não ter acontecido tudo isso. Então, você perdeu muito dinheiro nesse caminho. Então, é muito importante a gente estar muito atento a isso. E como que você estabelece uma cultura empresarial hoje em dia para que essa empresa não chegue nesse movimento? Porque muitas vezes, porque a cultura vem do dono, de como ele estabelece tudo isso. Mas se ele está perdido no processo, achando que está tudo bem, mas na verdade não está bem, como é que você cria essa cultura? Como que burla isso? Na verdade, por isso que toda consultoria tem atrelada a ela, eu coloco a mentoria do empresário,
né? Até como bônus. Legal. Porque eu não posso oferecer isso como produto, porque ele vai falar, não, eu não preciso disso. É, Então entra como bônus. todo mundo acha que cultura é besteira, e na verdade cultura é o que... Exatamente. Então eu preciso virar a chave de quem primeiro? Do empresário. Hum, Então, o primeiro lugar que eu faço, que eu vou, é começar com a mentoria do próprio empresário, para poder fazer essa virada de chave e começar a incutir a cultura mais fortalecida a partir dele e então disseminar na empresa inteira. Aí o resultado vem rápido. entendi. Você falou um dia num post seu sobre cultura do dono dependência? É dona dependência, criei esse termo, Ah, porque muitas das vezes o ego, ou muitas das vezes a insegurança, leva a gente a ser centralizador. Então você cria o quê? Uma empresa dono dependente de você. Eu já tive alguns empresários, já trabalhei para alguns empresários que uma vez eu perguntei para ele, né, empresário mais de idade, né, falei assim, como é que você faz a sua precificação? Como é que você controla? Eu controlo tudo. Daí eu, controla tudo como? Aqui, ó, na minha cabeça, eu sei tudo. se morrer, a empresa quebra. Exato. Então, assim, foi onde eu comecei a perceber essa questão da cultura que precisava, sim, ser fortalecida também, né? Que eu comecei a entender. E aí eu comecei a falar, a pensar isso. É a dona dependência. Tudo depende Depende do do dono. dono. Eu tenho um cliente que, como eu não estou falando nomes, posso relatar, Pode. né? Inclusive, tem vários vídeos meus que Ah, quer relatar o pessoal e também tem problema nenhum. não, tem vários vídeos meus que eu relato, na verdade, o problema do que aconteceu na semana, né? Eles falam que lá foi pra mim, né? Eu falo, "Ai, Foi, 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 foi. Então, assim, tem um cliente meu que ele não abria mão de ele mesmo liberar 100% das compras que o financeiro ia fazer o pagamento. Até isso ele queria controlar, 100%. Tinha um clipes ao carro. Exatamente. Ele não criava, às vezes, Mecanismos? alguns mecanismos e uns budgets para as Sim, pessoas, né? Beleza, poderia Rafa, fazer. você vai ter R$ 1.000 no seu De compra. mês, que isso é ideal para poder fazer as compras básicas, né? Para o seu setor funcionar. Não, ele tinha que fazer tudo isso. E por muitas das vezes atrasava E aí o sobrecarrega, processo. aí o cara fica cansado, aí a empresa não dá lucro, aí os processos travam, e aí vai tudo por água abaixo, né? Exatamente. Como você fala um pouco de cultura, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal como que é a cultura, o que que significa cultura na empresa, o que que é isso? Porque a gente fala muito de cultura, às vezes as pessoas não entendem direito é, como que ela funciona. Eu gosto de trabalhar muito com analogia na hora que eu explico as Sim, coisas, que acho que fica bem claro, né? Quando a gente fala de cultura, é mais ou menos quando a gente assemelha a cultura entre países. Então, por exemplo, a gente pega a cultura brasileira, né, e a cultura japonesa. Né? Vou falar que eu tenho sim, know-how para desse. falar, né? Então, assim, a cultura japonesa, ela vem de uma forma mais tradicionalista, de uma forma mais disciplinada, né? Ela tem tem uma alimentação completamente diferente, que daí tem muito shoyu, tem muito soja e tudo mais. Quando a gente traz para o brasileiro, a gente já tem uma cultura das pessoas não serem tão fechadas, não serem tão sistemáticas, as pessoas são mais leves, as pessoas elas são um pouco mais tranquilas e fáceis de lidar ali nessa questão de ser muito sistêmico, a alimentação é muito mais variada, né? Então, assim, isso são culturas diferentes. E em cada empresa, ela precisa ter esse formato também difundido pelo dono. E vai de acordo com o seu negócio. Então, por exemplo, a gente precisa fortalecer a cultura da empresa. O que que significa isso? A gente precisa colocar na cabeça de todo mundo que é a mesma coisa que um barquinho. Se eu e você, a gente estiver num barquinho, eu remar para um lado, você remar para o outro, a gente fica girando, né? Vai ficar girando. E a mesma coisa que se você não tiver uma cultura bem difundida, os seus funcionários ali, a sua equipe, vai estar toda dentro desses barquinhos, todo mundo girando. Por quê? Vai um para o lado, outro para o outro, e a sua empresa não sai do lugar. Então, o que que seria essa cultura? É você trazer lá do planejamento estratégico, que é qual é o objetivo da sua empresa, quais os caminhos que você vai tomar. Você consegue colocar lá, não sei se você vê assim, eu tenho certeza que você tem na sua empresa, né? Missão, visão e Sim. valores, né? Então, a partir disso, essa é a premissa inicial para que todos entendam o que é aquela empresa. É uma empresa humana, é uma empresa que entrega, é uma empresa que está preocupada com a qualidade do cliente, é uma empresa que está preocupada com o prazo de entrega para o cliente e tudo mais. Então, essa é a premissa básica ali para poder iniciar essa incursão da cultura com as pessoas. Mas fortalecimento de cultura, ela tem que vir do dono.
Porque se o dono não coloca essa cultura dele dentro da própria empresa, e ele pensar de forma destoada em relação à necessidade do resultado da empresa, aí o negócio também não vai andar. Então, o dono tem que ser o primeiro a pensar da forma correta e difundir isso entre líderes, gestores, CEO e toda a parte estratégica para ir até o operacional e todo mundo pensar da mesma forma e agir da mesma forma, né? Porque não adianta, por exemplo, eu e você trabalhamos no comercial, eu trato o cliente de uma forma completamente diferente da sua e aí você não cria nenhum padrão, né, da própria identidade da empresa. Então, na prática, você está falando que a cultura são padrões que nós temos que seguir dentro do processo, dentro da empresa, e que ele tem que seguir por todas as áreas. Então, se a minha cultura é de atendimento ao cliente, com a melhor ênfase, por exemplo, vai desde a parte comercial, do financeiro, do cara lá do chão de fábrica, de todo mundo tem que estar sempre focado nesse objetivo. Exato. Como se fosse uma meta, um objetivo de cada um deles. Exato. Todo mundo tem que estar engajado ao mesmo objetivo. Porque senão você cria, inclusive, aquele negócio que geralmente existe nas empresas, a menina financeira. Ah, não tem nada a ver com isso, não. Isso aí é lá da parte de processos. A minha é só Vou fazer o resolver. boleto e cobrar. Exato. Então, assim, todo mundo tem que estar com o espírito de dono. Todo mundo tem que entender que está trabalhando em prol do mesmo objetivo. Mas será que é fácil botar todo mundo a sentir o espírito de dono? Eu vi uma frase essa semana que fala assim, que eu estava até ouvindo uma palestra, na verdade, e ela falando assim, se você procura os seus funcionários para eles agirem como donos. Se eles fossem agir como donos, eles seriam donos. Você que está errado, entendeu? Será que é isso? Na verdade, é porque acho que leva um pouco o pé da letra, quando fala, se eles agissem como donos, Seria o dono. eles seriam um dono. Eu acho que é até um pouco generalista essa definição, porque tem gente que não quer ser dono, né? Tem gente que não quer problema, porque ser empresário é problema. O dia inteiro. Exato. Ninguém imagina, né? Quem não é empresário não imagina o que a gente passa, mas problema dia e noite, inclusive dormindo a gente sonha, né? Então, Sonha. Eu sonho com betoneira, tá, gente? Só pra vocês saberem. É complexo esse seu sonho. E aí, quando a gente pensa que a gente precisa incutir essa cultura, e se eles fossem ter espírito de dono, eles seriam donos, eles não querem ser donos se eles estão ali, primeira coisa, senão Sim. eles já teriam procurado empreender. Segundo ponto, quando a gente fala que eles deveriam ser donos, na verdade, às vezes não tem nem perfil. Porque se a gente não tem o perfil da coragem, porque para ser empresário no Brasil precisa ter coragem. A primeira coisa. Se você não tiver coragem, esquece. Pior que é mesmo, né? Eu acho que não é nem ter dinheiro, é ter coragem, cara. O cara tem Exato. Exato. Então, assim, a primeira coisa é ter coragem. E hoje as pessoas preferem, às vezes, mais segurança do que ter coragem para arriscar dessa E forma. esse é um ponto interessante, porque você sabe, por causa de eu ter uma rede de franquias hoje, o empresário que vira franqueado é esse cara, que ele quer minimizar o problema, porque ele já tem todos esses processos muito desenhados. Eu até falo com o pessoal. Hoje eu consigo fazer... Eu demorei 8 anos para chegar num ponto, Gisele, que hoje eu reduzo ele para 2 anos. 2 meses. Reduzo 8 anos para 2 meses. Hoje, o que eu consegui de faturamento, de tudo, de organização da minha empresa, eu reduzo para 1 a 2 meses desde que ele siga o processo. Porque também, se não seguir o processo, eu também nem sei para que alguns viram franqueado, porque às vezes não quer seguir o processo, né? Mas se eles viram franqueados, então eles estão seguindo o processo e eles reduzem para isso, para minimizar os problemas e tudo. Mas ainda tem que ter coragem de qualquer forma, mesmo para ser um franqueado, para ter uma franquia, seja minha ou de qualquer outro negócio. Exato. Então, assim, você falou até uma palavra-chave, que é uma coisa que sempre o empresário torce o nariz, né? Que eu falo, você precisa ter processo, precisa ter procedimento, porque a partir do momento que você cria procedimento, você elimina problemas, né? E você torna mais eficiente a sua empresa. Aí, ao primeiro tom, eles torcem o nariz, porque eles detestam burocracia e papel, né? Gisele, eu torci o nariz. Eu torci o nariz. Vocês não têm noção quanto murro em pão de faca que eu dei. Eu torci o nariz. Eu tenho um sócio que ele é do processo, que é o João Paulo. E aí a gente começou a ser sócio, mas você não aceita. E aí ele foi criando os processos aos pouquinhos, ele foi conseguindo me convencer. E hoje a gente não consegue viver se a gente não tiver o processo, porque aí foi aonde que organizou tudo. Eu torci o nariz. Eu falei, exatamente isso. Eu falei, mas eu vou burocratizar tudo pra quê? Entendeu? Só que eu também era o que você falou, a frase, que era dono Dono dependente. Dono né? dependente.
Exato. Entendeu? Hoje, não mais, mas eu era. Mas que bom que ele teve paciência, né? De ir fazendo passo a passo ali. Vamos esse pedacinho, vamos fazer só mais esse. Essa é a vantagem dos meus amigos. Ó, obrigado, viu, gente? Porque vocês têm muita paciência comigo, eu sei. Mas dá certo. Então, assim, quando a gente fala em dono dependência e incutir cultura de dono, né, para os funcionários, para as equipes, é muito importante a gente fazer esse trabalho, porque ele precisa entender da responsabilidade que é ser um empresário, ele precisa entender onde que o empresário quer chegar. Só que para isso, o melhor formato para a gente conseguir esse resultado de transformar ele com o espírito de dono é a gente mostrar para ele que você também está do lado dele. E não é só a empresa que tem que crescer, ele vai crescer junto. Que você não está preocupado só com o dinheiro que entra no seu bolso. Porque a maioria dos funcionários fala assim, eu não vou ficar me matando aqui não, só para ele ganhar mais dinheiro. Ah lá, tá na Maldivas lá, entendeu? Então, assim, é mostrar para ele que eu acho que é um processo de ganha-ganha. Quando a gente fica só eu ganho, a gente não cresce. Isso em negócio algum. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, eu quero fazer uma parceria com você, mas daí você me dá tantos R$ 1.000. Não faz sentido algum. Cadê o ganha-ganha? É ganha-ganha, né? Ó, vamos fazer uma venda ali, eu trabalho junto com você, eu sou sua sócia, vamos fazer uma venda e aí metade é meu, metade é seu, né? É a gente definir que todo mundo vai ganhar, óbvio que tem que ser proporcional de Sim. acordo com a realidade, né? Mas quando ele percebe que você está olhando por ele começa a engajar muito mais. E é onde você consegue ter mais eficiência na cultura de dono. Um amigo meu fala isso, que o dinheiro do pote, ele às vezes vem de uma quantidade diferente proporcional ao risco de cada um, mas ele sempre vem do mesmo lugar. Então, o dinheiro do pote de uma empresa, ele vai pagar o funcionário, ele vai pagar o prestador de serviço e ele vai pagar o dono. O dono arriscou mais, ele teve o pensamento, a estratégia, teve que arriscar ali mais, ele proporcionalmente vai receber mais, mas o funcionário também retira daquilo. Então, se a empresa for mal, o dono vai mal, o funcionário vai mal, e o prestador de serviço vai mal. Mas a gente tem um tanto de emprego por aí, a gente tem um tanto de empresa contratando. Mas será? Por que você não faz dar certo onde que você está dando, tem as oportunidades, cria um ambiente legal, ajude o coleguinha, as outras pessoas, né? Exato. Eu acho que falta... Acho que ainda falta um pouco isso no brasileiro em si, entendeu? Daí é a cultura, A cultura do nacional. país, né? Que aí é um pouco mais complexa. Mais complexo. Mas dentro disso a gente vai achando essas ferramentas, né? Que nem a gente vê que alguns funcionários trabalham muito melhor quando, nas grandes empresas, principalmente, que já tem essa estrutura mais consolidada de benefícios e tudo mais, muitas das vezes nossa, lá eu trabalho demais, lá eu morro de trabalhar, nossa, meu chefe é um estúpido, não sei o quê. Só que aguentam estar lá e fazem a melhor entrega, por quê? Porque é um retorno financeiro muito acima do que tem no mercado, muitas das vezes. Não falo em salário, mas quando você junta vários benefícios, né? Porque benefício nem sempre vai sair tão caro para a empresa. Porque quando a gente pensa em benefício, se você fechar aí, por exemplo, plano de saúde, alguma coisa assim de forma corporativa, vai pagar muito menos. O custo é irrisório em relação ao resultado e retorno que você vai ter. E quando esse empresário ele está crescendo assim de forma errada, como que você entra nesse processo para ajudar? Quando ele está crescendo, aí a primeira coisa é a gente fazer a análise para entender o que é que está causando. É a gente identificar a causa. Então, o primeiro passo é eu fazer um pré-diagnóstico com o empresário. Então, eu vou sentar com ele e escutá-lo. Então, eu vou escutar ele ali durante 1, 2, 3 horas. Geralmente, os pré-diagnósticos não duram menos que 2 horas. Tem que desabafar. É a sessão de desabafo. Então, é ali que eu começo a identificar qual é a percepção que o empresário está tendo da empresa e qual é a realidade que ele enxerga. E aí, nesse próprio pré-diagnóstico, eu acesso alguns números da empresa para eu ter percepção de até onde é real que ele está me transmitindo e até onde vai a realidade, né, da empresa. Porque muitas das vezes a gente, como dono, quando a gente já cresceu até um certo patamar, a gente perde a percepção do que realmente está acontecendo na totalidade da empresa. Então, às vezes a gente acha que o problema está desse tamanho, mas o problema já está desse tamanho. Então, quando eu sento com o empresário, eu falo, do pré-diagnóstico, eu tiro 60% do que vai ser realmente meu trabalho. Eu sei que sempre o buraco é mais embaixo. Nunca conta, sempre...
Esse é da gente, né? A gente não vai chegar lá e admitir. É igual uma terapia. É. Até você identificar ali que o problema é seu, é Então, a difícil. partir disso que eu pego essa ferramenta, né, que eu faço esse pré-diagnóstico, esse levantamento inicial, aí é onde eu consigo fazer o desenho do que eu vou conseguir ajudar, né, esse empresário a crescer, o que a gente vai reestruturar, o que a gente vai recuperar de resultado. Eu já tive cliente que me contratou para fazer a planta de uma indústria nova, e aí eu cheguei lá e falei, não, beleza, deixa eu conhecer também a indústria, eu faço, né, deixa eu conhecer também a indústria que você tem hoje. Né? Fui lá, conheci. A hora que eu bati o olho dentro da fábrica dele, eu falei assim: tem coisa errada. Ele não tem grana para isso. Mas não é porque eu achei que ele era quebrado. Ou não é porque eu menosprezei. É porque eu vi que tinha problema a ser resolvido antes. Porque ele ia quebrar lá na frente. E eu, no meu papel como consultora, eu não posso deixar isso acontecer, É. mesmo que ele não me contratasse. Então, a hora que eu bati o olho, eu falei: quero ver seus números. Então, a gente sentou, a gente olhou, tal, fiz todo o levantamento. Falei: filho, a gente não vai construir indústria nova. Você não vai gastar milhões agora. Você vai reestruturar e fazer caixa. Porque nem caixa você está tendo mais. A gente não tem caixa. Então, assim, tem hora que a pessoa, o empresário perde a percepção. Porque cria uma ilusão de É porque crescimento. você vê um monte de gente trabalhando, a coisa vendendo, e nem sempre e faturamento é diferente de lucro, Exatamente. entendeu? Às vezes você cresce o faturamento, mas você cresce o seu custo de forma dobrada. E aí, você perdeu toda a margem e não está tendo lucro. Só que você acha que, nossa, agora eu estou faturando 10 milhões. Beleza, está faturando 10 milhões. Só Com que seu, custo de quê? seu custo antes era sei lá, 500 mil. Agora seu custo está em 4 milhões. É seu custo fixo, principalmente. Então, assim, precisa ser muito bem metrificado, precisa ser muito bem acompanhado, principalmente o financeiro. Por mais que a operação seja o coração do negócio, venda seja, o financeiro é a base sustentável do seu negócio, na verdade. É. E todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo de falar dinheiro. E vendas ali financeiro resolve tudo, né? Se você tiver dinheiro ali, você consegue resolver a maior parte das coisas. Exato. Hoje, quanto tempo demora uma consultoria, geralmente? Você tem empresas grandes, pequenas e médias. Isso. Depende, exatamente isso. Depende muito do tamanho da empresa e depende também do tipo de problema. Se for um problema pontual a ser resolvido, né, a gente consegue em um tempo mais curto. Mas falando de uma forma geral, que é o salvar a vida do empresário Sim. ali, né, que é fazer ele ganhar dinheiro e melhorar a qualidade de vida dele, né, para ele poder soltar um pouco mais, geralmente é um ano. Para a gente ter resultado efetivo, realmente desvincular, você tá no estratégico e realmente você tá com lucros bem assertivos. Mas com 2, 3 meses, eu já reverti o caixa, já reverti todo a perda de dinheiro dele, né? E aí, de 2, 3 meses para frente, a gente vai só crescendo, solidificando, estruturando esse crescimento e mudança de Em cultura, dois, né? 3 meses, você consegue já organizar ali o básico para que ele comece a andar. Para começar a ganhar dinheiro. Agora, por que você fala de um ano, então? É porque você tem que estruturar, deixar tudo estruturado e funcionando. E não só isso. Tudo que é virada emocional, ela demora Hum, mais tempo. Então, quando você vai fazer uma virada de chave na cabeça do empresário e das equipes, isso gasta um pouco mais de tempo. Então, para ser assertivo, um ano é o tempo mais ideal. Mas para recuperar a caixa ali, com 2 meses de trabalho, a gente já consegue. Porque, por exemplo, uma das ferramentas muito práticas e assertivas é a gente usar o Lean, né? Que vem ali do toyotismo, né? Aquelas sim, ferramentas de qualidade total, que sim. a gente nada mais é do que trazer uma gestão eficiente e enxugar custo. Então a gente fecha as torneirinhas e encontra onde que são os ralos que seu dinheirinho está indo Tá indo ali. embora, né? O que que Então, tá dando, o que que tá gastando ali que poderia cortar? isso. Então é mais ou menos esse prazo de trabalho, geralmente, com as empresas. Entendi. E aí, aí você falou que a ideia é sempre assim, você deixar o cliente embora, né? A não ser que você entre em outra demanda. E geralmente tem outras demandas com eles. Tipo assim, ó, fechei a resolver essa questão agora. Porque tem a questão emocional também, resolver a questão, mas e agora eu vou para outra. Como é que é isso? Assim, todos os contratos que já finalizaram, todos eu renovei. Mas não renovei para poder. Fazer a mesma coisa, outra Exato. coisa. Primeiro, porque a coisa que eu mais escuto eu não fico sem consultoria nunca mais na vida. É, isso é muito bom mesmo. Porque ele começa a perceber que facilita a vida dele.
Porque ele começa a entender que, pô, eu estou começando a enxergar coisas que eu não enxergava antigamente. E por que que eles renovam, fazem novos contratos? Porque a partir do momento que a gente tirou ele do plano A para o plano B, a gente precisa do plano C, né? Então, o primeiro contrato ali, às vezes, o primeiro ano de trabalho era para chegar no plano B, né? E aí, como que a gente vai chegar no plano C? Opa, vamos sentar e vamos desenhar, então. A gente vai chegar no plano C dessa forma, né? Então, eu vou ajudar você nesse formato, vou ajudar você por esses caminhos, né? E aí é onde eu falo que muitos empresários pensam que contratar consultoria é custo, e muitos empresários pensam que contratar a consultoria é só quando a gente está quebrado. O brasileiro pensa muito assim. E, na verdade, não é. Empresas que têm consultorias, elas prosperam muito mais rápido, o dono perde muito menos dinheiro e muito menos saúde, né? Tanto que se a gente pegar as grandes empresas hoje no mundo e no Brasil, tem equipes de vários consultores, né? Quando a gente pega ali, minha referência profissional, né, nessa parte de consultoria, é Falcone, Sim. né, que é o mestre, o professor aí, né, da parte de gestão. É, Então, a gente pensa, ele fazia essa estrutura, depois vem o braço INDG também, que ficou muito grande também. Então, eles criaram braços estruturais de consultoria, né? E onde eles estão? Em empresas muito grandes, empresas que entendem que a consultoria ajuda eles a não perder dinheiro e que o investimento se paga muito rápido, né? Então, a cultura brasileira ela ainda precisa evoluir um pouquinho nessa parte em relação à consultoria, mas os que já estão abertos, você mesmo concorda aí, né? Já estão abertos, têm resultados de crescimento muito mais Sim, rápido concordo. e menos sofrimento, né? Eu falo que eu ajudo a crescer sem traumas. É, que é o ideal, né? Porque a gente vai ficando traumatizado mesmo. Mas você acha que a cultura tá mudando? Do Aos Brasil? poucos. Aos poucos, alguns empresários começam a perceber um pouco disso, porque vem mudando o mercado de consultoria, na verdade. O mercado de consultoria, ele vem mudando a sua carinha. Porque antigamente, se a gente pega consultores antigos, eram os consultores que gostavam de criar dependência do cliente, Então. né? Que eram aqueles, não, eu cobro por hora. E aí fica lá, 50 anos dentro da sua empresa, só mastigando o seu resultado, né? Então, eu vejo que muitas empresas estão traumatizadas por isso. Hoje, por exemplo, eu não cobro por horas. Se eu tiver que ficar o dia inteiro, uma semana inteira lá dentro da sua loja, do seu negócio, da sua empresa, da sua indústria, eu vou ficar. Porque eu me comprometi ao resultado. É Então, assim, diferente, né? o tempo que eu gastar, o problema é meu. Agora, se eu resolver seu problema em 1 hora também, o problema é meu. Tem uma historinha que é mais ou menos essa. Que é um cara, um dia foi consertar um carro antigo, e aí o cara não conseguia de jeito nenhum arrumar nada, aquele barulho, e aí até que ele vai numa oficina lá e tal, e aí o cara vai lá, olha, olha, bate, bate, ninguém conseguia consertar. O cara vai lá, pega, aperta um parafuso, liga o carro. Aí ligou o carro, nossa, resolveu e tal, tudo. Beleza, muito obrigado e tal. Aí chegou a conta pra ele na empresa. Quanto? R$ 1.000. Ele, R$ 1.000? Mas como assim R$ 1.000? O cara apertou um parafuso. Aí eu queria a descrição do serviço. Aí ele mandou lá, apertar um parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso apertar, 999. Então eu acho que é basicamente isso, né? Saber o que É, é pra fazer, acho que é esse o ponto. Se você resolver em 1 hora, tá tudo bem. o importante é eu Entendeu? resolver o Só que problema, né? eu acho que ainda a cultura do brasileiro é achar que o dinheiro dos outros, da consultoria, disso, aquilo, tem que ser. Nossa, eu vou pagar ali, tem que ser muito tempo para mim. Na verdade, É, não. Na verdade, você está contratando, você quer o resultado, é o que você acabou de falar, né? exato. Então, assim, por que que eu vou. Eu não sou melhor que ninguém, ou o consultor não é melhor que o empresário. Jamais a gente pensa isso, e não é esse o posicionamento nosso. Mas é porque, primeira coisa, a visão de fora, ela vem para encontrar coisas que quem está na rotina, no caso o empresário e as equipes, elas acabam passando despercebido, né? Porque, por exemplo, faz de conta que o pé dessa mesa está quebrado. Todo dia eu chego aqui e vejo ele quebrado. Não, tem que consertar. Um dia eu esqueço disso e aí começa a passar despercebido. Daqui 1 ano continua quebrado, né? Mas é porque tá tudo bem, a mesa continua em pé, né? Então, primeiro passo, primeira diferença é essa.
E o segundo ponto é porque a gente é especialista nisso. Não só pela vivência, eu já tive empresas também lá atrás, né? Eu já errei, já perdi dinheiro pra caramba também. É, Mas aí a gente tem autoridade para falar, né? e assim, além de ter E empresa. agora a gente acertou. Pois é, agora a gente acertou. Então, assim, além de ter a empresa, eu estudei para isso. Então, e estudo ainda hoje, eu não paro de estudar, né? Tanto que fala, Gisele, por que você faz tanta pós? Eu tô na minha 9ª pós. Caramba! Parece nerd, né? É diversão. É diversão. Então, assim, eu fiz engenharia, eu fui para a área de curso. Você formou em engenharia Engenharia de produção. de produção. Isso. Então, eu fiz a engenharia e aí dali comecei a fazer pós para poder me especializar cada vez mais Caramba! nos negócios, né? E eu acho que a gente nunca sabe o suficiente, né? Eu fiz várias... A cada pós que eu faço, eu falo, caramba, eu não sei nada ainda. Daí eu vejo um negócio novo, eu falo, caramba, eu preciso aprender sobre isso. Leitura, essas coisas. Então, quando a gente se abre para isso, a coisa acontece muito mais fácil. E quando a gente entende que a gente precisa das outras pessoas também para nos ajudar a crescer. Por exemplo, eu tenho um mentor. Não é porque eu sou consultora que eu não tenho um mentor. Eu não abro mão de ter um mentor, porque ele vem do lado de fora. Tem hora que ele fala, Gi, nada a ver Um isso. psicólogo não precisa ter psicólogo. Exato. Então ele fala, nada a ver isso, tá errado. Eu falo, não, tá errado mesmo. Mas é porque eu não percebi, eu tô dentro do negócio. Tá dentro do negócio, você não consegue perceber tudo, né? É. Nossa, muito, muito legal as coisas que você está falando. Bom, queria te agradecer por ter vindo aqui. Foi muito bom esse papo, mas eu queria, antes de terminar, a gente tem um quadro que chama Na Lata com o Landim, que aí você vai falar, eu vou te falar, vou fazer uma pergunta, você vai falar, Zélia, aqui, o que vier na sua cabeça. Tá bom? Não se preocupe, entendeu? Se cometer alguma gafe, alguma coisa, a gente vai postar mesmo, tá bom? Fica tranquilo, pode ter certeza. Não é, produção? Com certeza. Então vamos lá, gente. Eu tô aqui, ó, com a Gisele e ela tá na lata, ó, na lata com o Landim. E ela veio falar aqui, ó, sobre consultoria, sobre o trabalho dela, que foi muito bacana. E agora a gente vai, ó, fazer aquele finalzinho especial com ela. Então, assim, tô com a Gisele Akiyoshi. Tô certo de novo. Ela já me deu a dica que eu acertei. Akiyoshi. E ela é consultora. E ela vai estar na lata com o Landim. Então vamos lá. Um bom empreendedor é... Eficiente. Sucesso empresarial é... Crescimento. E o vilão do brasileiro? Do empresário brasileiro? Cultura. Cultura. Legal. Muito empresário quebra por quê? Falta de disciplina. Empresa que não tem meta. Não sai do lugar. E cultura empresarial é? Fundamental. Melhor jeito de motivar a equipe é? Sendo humano. Quem não tem meta? Quebra. O Brasil é bom para crescer. Tem muita oportunidade. E contratar a Gisele Akiyoshi significa? Sucesso. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Foi ótimo. Se pudesse, a gente ficava aqui mais batendo papo. Muito legal falar isso com você. Uma pessoa que fala sobre metas, objetivos, coisa que eu falo o tempo inteiro. O Instagram da Gisele é muito bacana também. Eu vou colocar aqui, ó, lá no final para vocês, aqui no meu Instagram e também colocar aí no YouTube para vocês seguirem ela. Se você precisar de uma consultoria, então contrata a Gisele. Eu vou conversar mais sobre ela, sobre a Minas Lock, sobre outras coisas. Depois eu passo para vocês. Mas agradece o pessoal aí, ó. Virei pra câmera e faz o seu merchan aí agora. Convida o pessoal aí pra te seguir e oferece seu serviço aí que é maravilhoso. Pra aqueles que não estão quebrando, mas pra aquele também que tá com um pouco certa dificuldade e possa precisar de ajuda aí. Bom, primeiramente quero te agradecer pela Eu que oportunidade. agradeço. Uma honra enorme estar aqui com você. Obrigado. Né? Você é referência de empresário. Obrigado. Então, para mim é muito satisfatório. Obrigado. Tá? E também gostaria de agradecer vocês por ter acompanhado aí esse episódio e espero ter contribuído com todas essas informações, esse bate-papo, né, com o Landim. E para quem estiver precisando, na verdade, para quem estiver precisando, não. Na verdade, para quem quer crescer, ganhar dinheiro e ter um pouco mais de qualidade de vida, ou seja, quer que eu salve sua vida, é só entrar em contato com a gente. Ele vai colocar o contato aí do Instagram e aí é só chamar a gente no direct. É isso aí, gente, ó, e hoje foi muito especial aqui com a Gisele e a gente fica aqui, ó, mais um dia muito agradecido pela sua participação. Então, se puder, dá um like lá, fala que gostou, se puder, manda pro coleguinha, envia esse podcast muito bacana para todo mundo, ó.
Mas já sabe, né? Se não gostou, não conta nada pra ninguém, não, ó. Fofoca é feio demais, você sabe disso. E, ó, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, querida. Foi ótimo, foi muito bom conversar com você. E, ó, a gente fica aqui, ó, nesse mais um episódio do podcast Landim. Não demora, tem muito mais. Muito obrigado você pela participação, pela presença sua, viu, Gisele? Obrigada Muito a obrigado. você. Grande abraço.